Olá pessoal, vamos dar início à segunda parte do curso sobre Shine-Perman, dentro do curso de Teoria da Argumentação. Nessa parte abordaremos, primeiramente, o que vem a ser razão prática e, naturalmente, conectaremos essa ideia à ideia de discursividade, ou seja, o paradigma discursivo a que Perman se dedica. Ainda trabalharemos a ideia de persuasão e trabalharemos a ideia de auditório. Ainda será possível analisar isso na prática jurídica ao interpretar o artigo 489 do Código de Processo Civil. Inicialmente é preciso pensar sobre o que vem a ser essa questão de razão prática. A razão prática que Perman se refere é essa razão prudente que pode medir as consequências de suas decisões. O direito exige escolhas. Essas escolhas interferem no presente e no futuro. Por outra perspectiva, essa decisão precisa do seu caráter intersubjetivo, do seu caráter que vincula a decisão do presente com o passado. Então, presente, passado e futuro se transformam numa continuidade no direito por meio da razão prática. Agora, o que é essa razão prática propriamente dita? A razão prática ela está permeada por uma palavra-chave para entender a retórica, a teoria retórica, que são as contingências. As contingências são todas essas emergências que vêm à tona e que causam efeitos nos processos decisionais. A razão a priorística da lógica formal, que tem a pretensão de definir as coisas a priori para garantir segurança jurídica, muitas vezes não tem percepção de uma série de detalhes, de uma série de plexos que são extremamente definidores do problema jurídico. Então essa razão prática é essa razão capaz de perceber todos esses plexos, ou pelo menos boa parte deles, e trabalhar os seus efeitos dentro do processo decisional. A razão prática, portanto, está conectada a uma das principais ideias do direito, que é a construção de uma decisão prudente. É a construção de uma decisão que está devidamente preocupada com seus efeitos. É a dimensão teleológica que determina o direito. Então, prever as consequências, analisar os efeitos, sopesar os valores em jogo e fazer aquilo que o direito tem por missão fazer, ou seja, escolhas. A segurança jurídica, pensada pelos positivistas clássicos, ela se daria a partir do momento que eu estou obrigado a cumprir a norma. A norma, que para os positivistas seria o único caminho, aquilo que deveria ser levado em conta, e isso garantiria previsibilidade, garantiria a estabilidade das expectativas. Portanto, esse é um valor interessante do liberalismo político. E sem dúvida nenhuma, esse valor não está sendo descartado por Perman. A questão é que o direito, além desse pressuposto de cumprir a norma intersubjetiva, ele precisa estar aberto, ele precisa estar atento à percepção de mais elementos que determinam a escolha. Portanto, o direito ele não trabalha com algo que seria leviano, inconsequente. O direito tem que trabalhar com provas e com o exercício do contraditório das provas apresentadas. O direito trabalha com evidências e não com achismo, não com convicções íntimas. O direito ele tem que trabalhar sobretudo na construção da rede desses elementos, que são elementos fáticos, que são elementos que vêm da narrativa das testemunhas, da documentação possível e de ser produzida, toda a documentação que vai poder também ser submetida ao contraditório, contestada, para formar então uma rede de informações que vão se primar sobretudo
pela construção de uma narrativa coerente. Isso geraria segurança jurídica. E lógico, sem abandonar o pressuposto da intersubjetividade, mas nunca há apenas uma norma a decidir um caso. Os casos sempre são decididos, na verdade, por uma miríade de possibilidades, a qual uma ou algumas normas vão vir à tona como normas matrizes que garantem a intersubjetividade. Mas para que isso possa ser atingido, o raciocínio jurídico ele é mais complexo do que simplesmente o silogismo ou simplesmente a aplicação de uma norma. O direito ele tem por missão descobrir a verdade. E essa luta pela revelação da verdade, ela vai se dar, sobretudo, pela possibilidade do uso do saber dialético, ou seja, desse saber que se compõe com as informações vindas das partes, com as informações que podem ser submetidas ao contraditório. Então, por exemplo, o princípio da ampla defesa, ele vai possibilitar na estrutura do processo, ou seja, procedere, né? Ou seja, do latim andar para frente, ou seja, como nós andamos, né? O pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito. Isso vai possibilitar então que a alegação ou apresentação de uma prova e a contestação dessa prova, a contra-argumentação sobre essa perspectiva narrativa. E depois então a refutação desse processo. Né? Então assim, a peça inicial, a contestação, a impugnação, a contestação, e esses movimentos se reconstroem no direito o tempo todo. Não é? De forma a termos então maior apuração da verdade. Ou como no artigo do professor Marco Antônio e meu, que escrevemos sobre fundamentação da prática jurídica em Aristóteles, né? Velho Marco, amigo de longos anos, nesse artigo que eu considero muito bom e indico, e agora sim coloco o site dele aqui, de onde esse artigo está publicado, assim também como está publicado nesse livro, Teorias da Argumentação, organizado pelo professor Omati, pelo professor Zé Luiz Quadros, pela Laura Oliveira e por mim, que é um livro muito bom sobre teoria da argumentação. Acho que eu referi a esse livro no outro vídeo, no primeiro volume, mas eu esqueci de colocá-lo aqui. Agora está devidamente apresentado, né, e pode ser comprado no site da Lumen Iuris. Enfim, o professor Marco Antônio e eu escrevemos esse artigo. E nesse artigo a gente conseguiu deixar claro, pelo menos acreditamos que conseguimos, que o processo retórico, né, o uso do saber dialético, ele propicia que a verdade seja conhecida, ou pelo menos a aproximação da verdade. Como dizia Aristóteles, a verdade é mais forte que seus contrários. Então, o exercício argumentativo ele é um exercício de depuração da verdade. Tá? E, portanto, o processo jurídico, ou seja, a missão do direito, é trabalhar exatamente com esses pressupostos que eu mencionei agora, com as evidências, com as provas. Né? Vamos aprofundar agora um pouco o que é racionalidade discursiva. Racionalidade discursiva é uma das formas de racionalidade humana. É a racionalidade que faz uso da linguagem. A linguagem, ela sem dúvida nenhuma, suporta muito mais complexidade do que outras formas de racionalidade, porque ela tem como instrumentalizar o conhecimento humano de forma a demonstrá-lo, né, de forma mais complexa, de forma mais profunda, porque a discursividade pode trazer mais elementos à discussão. E dentro, por exemplo, de um debate discursivo, né, seja ele político, seja ele jurídico, seja ele para resolver problemas cotidianos, sempre se visa a adesão de alguém, a adesão de um auditor, a adesão de um juiz a uma determinada tese. Então a racionalidade discursiva, ela trabalha de modo a concatenar ideias, a sistematizar argumentos, a escaloná-los de forma a vindo os mais importantes para os mais simples, né, os menos efetivos, segundo uma ordem valorativa do argumentador.
Então, a discursividade no campo do direito, especificamente dentro do campo do direito, ela trabalha com a pretensão da verdade, ou seja, aqueles que vão argumentar algo no campo do direito, eles têm o dever de estar falando a verdade. E não só têm o dever de estar falando a verdade, como eles também têm o dever de comprovar, por meio de provas, sejam documentais, testemunhais, aquilo que alegam. Portanto, o direito trabalha no campo das evidências, e não no campo das suposições, no campo do achismo, no campo de convicções íntimas. Né? Às vezes, no campo político, o espaço retórico é maior e algum político, eventualmente, diz algo que ele não pode provar, ou diz algo que ele não tem como provar. E ele vai tentar se basear no efeito daquela fala. Né? Então, muitas vezes, isso abre o espaço para o cinismo, isso abre o espaço, né, para esse antidiscurso. Mas o direito não abre espaço para esse tipo de argumento, sem fundamentação, sem prova, sem evidência. O direito exige isso sob a nulidade do argumento. Nós vamos analisar isso de forma agora bem mais profunda no artigo 489 do Código de Processo Civil, logo adiante nesse vídeo. Mas observem só, um exemplo. Um político, para causar um determinado efeito, às vezes joga com um argumento que ele não necessariamente tem como comprovar. Mas ele quer produzir um efeito momentâneo e, de certa forma, criar ali uma cortina de fumaça, criar um efeito a qual ele não tem necessariamente como provar, mas ele está mais preocupado com aquele efeito imediato, aquele efeito momentâneo. Por exemplo, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, numa viagem que ele fez no mês de março, agora de 2020, aos Estados Unidos, ele, na frente de muitos jornalistas, disse que a eleição, qual o elegeu, foi fraudada e que agora ele sabia disso por provas, que ele então detinha um dossiê que provava que a eleição havia sido fraudada, e que ele teria ganho a eleição no primeiro turno, e devido a isso ele não ganhou no primeiro turno, e que em breve ele apresentaria essas provas da fraude no sistema eleitoral. Bom, mais uma vez, esse presidente agiu a partir de uma plataforma que ele age usualmente, que é o cinismo, a construção de notícias sem fundamento. Porque ele voltou para o Brasil e não falou nada sobre essas provas ou sobre a eleição fraudada. Agora, um argumento como esse nunca pode ser usado no direito, porque qualquer argumento não respaldado por prova não pode produzir efeito algum dentro do sistema jurídico. Então, a discursividade jurídica é uma discursividade onde toda e qualquer prova tem o direito de ser contestada e impugnada. Se ela não for impugnada ou contestada, ela restará como reconhecida pela parte adversa. Então, o direito é um tipo de argumentação, ou seja, um tipo de discursividade que procura construir, então, as verdades, ou aclará-las, ou fazê-las, então, vir à tona, por meio de um processo dialético, de composição entre as partes adversárias, e também trabalha agora com o próprio juiz, pelas novas metodologias jurídicas, inclusive previstas no Código de Processo Civil. Então, esse método dialético que vai trazer evidências à tona, esse método dialético, quer dizer, dial, né, dois, esse lético vem de logos, razão, então essa razão compartilhada, essa razão composta é um processo de produção da verdade. E isso garantiria a segurança jurídica muito mais, por exemplo, do que ter uma lei prévia, como o positivismo havia previsto. Na verdade, as leis prévias, elas devem existir, elas são garantias da nossa intersubjetividade, mas é inexorável o fato que há sempre muitas possibilidades jurídicas para decidir uma lide. E teremos que decidir a lide com a melhor das normas, né? E não propriamente com uma única norma. Isso é contrafático, isso não está no mundo real. Os argumentos vinculam os seus produtores.
Existe, dentro da teoria da argumentação, a necessidade de um encadeamento lógico em busca de coerência, né, para a produção da verdade. Então, aquele que discursa, ele acaba se vinculando aos seus argumentos, ele se vincula às suas pretensões de verdade. Portanto, mora exatamente nessa dimensão da produção da verdade, da construção, né, de uma narrativa, o elemento essencial, estruturador do direito. Shine-Perman, então, ele vai dar muita ênfase ao grande poder da persuasão. Ou seja, eu posso produzir persuasão não por meio da enganação, não por meio do sofismo, não por meio de erismas, ou seja, erros. Né? A tendência é que eu consiga persuadir exatamente porque sou coerente, exatamente porque meus argumentos são melhores do que o do adversário. Portanto, a ideia de auditório para o Perman é tanto uma constatação prática da experiência, né, dialética, da experiência discursiva, como é também o fiel da balança de uma verdade que é construída coletivamente, de uma verdade que é construída por meio de um processo interativo, né? Como nós vamos ver agora no artigo 489 do Código de Processo Civil. Então, a persuasão está relacionada à racionalidade prática, né? Porque ela tanto é mais, digamos assim, sensível para observar as contingências, para observar todos os efeitos que implicam a decisão, né? E compreender também em que tipo de argumento há maior fragilidade, tentar então estruturá-lo, corroborá-lo, né? O uso dos argumentos coordenados de forma a corroborarem uns aos outros. Vejamos como o artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 é um artigo interessante que consolida muitas perspectivas da teoria da argumentação e mostra como, por exemplo, o nosso país absorveu no seu campo normativo as ideias de Perman. A primeira característica interessante do artigo 489 é a valorização da interação entre as partes e o próprio magistrado. Então é possível perceber que com o artigo 489 a gente tira essa dimensão vertical, autoritária do magistrado e faz com que o magistrado se transforme em mais um participante de uma rede de argumentos que é construída no processo pelas partes. Ou seja, o juiz, ele é não o autor da sentença, mas a sentença é construída conjuntamente dentro de um processo dialético, horizontalizado, de produção da verdade. Por isso, logo no primeiro inciso, a ideia de o juiz terá que fazer um registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Ou seja, o juiz precisa reconstruir todo o processo dialógico que aquele processo, né, lhe propiciou conhecer. E logo depois, no inciso 2º, o juiz vai precisar fundamentar, veja só, Perman exige a fundamentação, não a demonstração. Isso vai ficar mais claro logo abaixo na análise desse artigo. Mas, ou seja, logo no inciso 2º, ele vai dizer, o juiz deve dar, então, os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Ou seja, as questões de fato, ou seja, as questões empíricas, ou seja, aquilo que foi dado à experiência daquele ocorrido, e depois a relação disso com as normas intersubjetivas, as normas que vão então garantir os caminhos pelos quais aquela lide será resolvida. No inciso 3º, né, ou seja, mostra que o juiz vai se ater às principais questões que as partes lhes propuseram. Ou seja, o juiz não pode desconsiderar a produção argumentativa de cada uma das partes envolvidas.
ele precisa resolver aquilo que as partes lhe submeteram. Logo depois, no parágrafo 1º, que é bem importante, então vamos lá. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, e vamos lá ao inciso 1º, se limitar à indicação, à produção, à paráfrase de ato normativo. Ou seja, o legislador do Código de Processo Civil está necessariamente proibindo a lógica demonstrativa, o uso do silogismo. E exige dele, do juiz, que ele explique a relação de causa com a decisão que ele construiu. Ou seja, é necessário explicar, é necessário desdobrar, é necessário revelar o conteúdo, né, que está por detrás da decisão tomada, né, revelar o fundamento. Né? Então é uma exigência de fundamentação, é uma exigência então de racionalidade, é uma exigência então de exposição da motivação, exposição da compreensão de por que aqueles agentes agiram, em que sentido, em razão de quê, em efeito de quê, não é? Então é preciso que o juiz demonstre a compreensão do que aconteceu. Mas eu chamo a atenção para o inciso 4º. Ele é muito relevante, o inciso 4º. Não se considerar fundamentada a sentença que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, assim, o juiz precisa enfrentar argumento por argumento. O juiz precisa exercer o dever de contradição, né? Ou seja, o postulado do contraditório, de cada um dos argumentos relevantes levantados pela parte. Então, isso exige, né, o comprometimento com a dialogia. E veja só que interessante o que está disposto no inciso 5º. O inciso 5º, né, do parágrafo 1º do artigo 489, ele é bem interessante porque ele vai reforçar essa ideia. Porque a sentença não será considerada fundamentada se ela se limitar a invocar um precedente ou enunciado de súmula. Ou seja, mais uma vez, trabalhar simplesmente buscando recurso demonstrativo por meio do silogismo. Observe que no parágrafo 2º, né, o legislador vai exigir a ponderação, né, dos critérios. Portanto, essa é a noção de sopesar valores que Perelman está colocando. E depois, ele precisa anunciar as razões pelas quais ele afastou determinadas premissas, né, para a construção da sua conclusão. No parágrafo 3º, por exemplo, o legislador fala em conjugação, ou seja, uma composição, né, de todos os elementos, né, jurídicos envolvidos no processo. Ou seja, é preciso concatenar todas essas ideias, é preciso construir então uma rede que é o efeito final de todos os elementos trazidos àquele processo, conferindo então a racionalidade discursiva, né, o seu princípio de coerência, né, e de conformidade com tudo aquilo que foi alegado e conformidade com tudo aquilo que está sendo sustentado pelas partes em processo dialógico, em processo de composição das partes, né, que são adversas, com o próprio magistrado, que então vai erigir a sua sentença a partir desse confronto de argumentos, buscando então ser racional, ou seja, ser coerente, trabalhar com bom senso, com a razoabilidade. E isso tudo o legislador exige, no parágrafo 3º, em conformidade com o princípio da boa-fé, ou seja, a pretensão de verdade que é exigida dentro do direito. Bom, vamos concluindo então esse segundo módulo sobre Perelman
dentro do nosso curso sobre teoria da argumentação. Há certamente muito mais a ser dito sobre Perelman, que é um autor extremamente fértil, mas para as pretensões desse curso, creio que são suficientes as análises até aqui feitas. Como complementação, eu sugiro a leitura do livro do professor Marco Antônio Souza Alves, o livro Perelman e a Argumentação Filosófica, Convencimento e Universalismo. Esse é um dos melhores livros que eu já conheci, dedicado à teoria perelmaniana, e editado pela De Plasto. É pela De Plasto também que é o livro ao qual eu baseei esse curso, que é o meu livro sobre filosofia do direito, que faz uma abordagem bem mais ampla do que a teoria da argumentação, trabalhando guinada linguístico-pragmática, pragmatismo e discorrendo sobre metodologia jurídica. Um dos autores envolvidos é o próprio Perelman, assim como o Fivék. Eu me utilizei do capítulo 12º para trabalhar esses 2 vídeos que foram disponibilizados para dar início ao nosso curso sobre teoria da argumentação. O livro está aí, é um livro que eu gosto muito, e é o site da editora aqui embaixo. Tá? Bom, agradeço a atenção de todos e entusiasmado com a continuidade do nosso curso, encerro essa etapa. Muito obrigado.